Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo, não é de passo a passo, mas é sobre perguntas que eu tenho recebido. Então eu não consigo mais responder pessoal, assim, escrevendo ali pelo Face mesmo, ou pelas perguntas que tem ali no YouTube. Então, como eu recebo diariamente essas perguntas, então eu selecionei, escrevi aqui as mais perguntadas, as mais feitas, e decidi fazer um vídeo para explicar para vocês. Essa cartela tá aqui porque esse primeiro vídeo eu vou fazer sobre base, vou falar sobre base. Então, eu selecionei, são muitas perguntas, e eu decidi fazer o vídeo principalmente porque, assim, eu respondendo por ali, às vezes eu tô muito ocupada, tenho muita encomenda, então assim, eu respondo tudo que meio abreviado e eu sei que não esclarece. Então, eu decidi fazer o vídeo porque eu percebi que 80% das meninas que me perguntam têm as mesmas dúvidas. Então, ao invés de responder uma por uma, eu sei que com os vídeos, graças a Deus, tenho tido bastante acesso, então eu sei que eu vou poder alcançar muitas de uma vez só, tá bom? Então essa cartela tá aqui porque eu vou explicar como é que eu passo a base, que olha, tem infinitas dúvidas, infinitas perguntas, mas eu selecionei aqui 9 perguntas sobre base, então eu vou explicar direitinho, não tenho muito tempo. Eu ia fazer um vídeo só, mas como são várias coisas sobre, eu quero falar sobre pincel, sobre tinta, sobre embalagem, sobre muita coisa, então para cada tópico, assim, cada dúvida, eu vou fazer um vídeo separado à parte para eu ser mais clara, mais objetiva, tá bom? Então esse primeiro vídeo, acho que vai ter uns 4 ou 5 vídeos mais ou menos. Então esse primeiro eu vou falar só sobre base. Então vamos lá. Qual é a base que eu uso? É a mais perguntada, né? Então, como muitas de vocês já sabem, que principalmente as que me tem no Face, eu uso a base da Big, né? Então aqui, é essa daqui. Eu tenho essa grandona, ó, que é de 120 ml, e eu tenho o pequenininho, o refil, tá vendo? Que daí eu vou enchendo, para eu usar já nas cartelas. Então, eu tenho muita coisa para falar sobre ela. Por que eu uso da Big? Porque justamente pelo fato de ter a grandona, né? Como a gente faz adesivo, eu comecei a usar ela porque eu fazia unha na época, muito tempo atrás. E como eu fazia bastante unha, tinha bastante necessidade, então ao invés de eu ficar comprando as pequenininhas, essa daí, além de ser uma boa base, ela rende muito mais, né? Então eu comecei por ela, depois fui fazendo os adesivos e gostei, e até hoje. Na falta, às vezes dá um surto de sumir essa base. Eu moro aqui em São Paulo, em São Paulo a gente encontra de tudo, mas tem tempo que ela some, ela desaparece. Então teve um tempo que eu não encontrava ela em lugar nenhum, e como eu não tinha... não me adapto com aquelas pequenininhas, eu acho que endurece muito rápido, então eu testei a da Ideal. Pesquisei, algumas a Ideal foi a mais indicada. Comprei, né, tá aqui o vidrinho dela. Ó, é essa daqui, tá bom? E eu sempre compro do mesmo refil pequenininho, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre a diferença das duas. Falando de custo-benefício, a base da Ideal é a mesma, eu testei, deixei desembalado para ver se ressecava, se tinha algum problema. Todos os testes que eu fiz não deu diferença alguma da base da Big. Então, falando de benefício, não vi nenhuma diferença mesmo. Big e Ideal. Então, eu aprovei as duas. Aprovo, aliás, as duas. Tá bom? Então, na ausência, na falta da Big, eu uso a da Ideal. Falando de custo, o preço delas é o mesmo, meninas, o mesmo. Eu pago a mesma coisa que eu pago em um, eu pago no outro. Mas por que a Big ainda ganha? Simplesmente pelo fato de que a da Ideal, não sei se vocês conseguem observar aqui, ó, é 60 ml. Então ela é a metade do vidro da Big. Então, se o preço é o mesmo, a qualidade é a mesma, a Big ganha de longe por ter o dobro, né, de quantidade. Então, meninas,
Tá respondido aí. Eu uso a base da Big, prefiro ela, não tenho problema algum. Assim, ela rende e é uma maravilha, tá bom? Então, aqui falando a minha opinião, super indico ela, tá bom? Como que eu passo a base na cartela? Parece uma coisa muito simples, mas por incrível que pareça, muita gente tem dúvida. Elaine, passo base antes, passo base depois? Como é que funciona? Bom, eu vou falar aqui, vocês sabem que eu uso esse molde, já mostrei pra vocês. Eu tenho um molde e aqui eu tenho a pasta L. Se você vai usar a pasta L, tem sempre que passar uma camada de base. Por quê? Primeiro que tanto faz, eu me pergunto, tô até lembrando agora, se tem diferença eu usar esse lado ou usar esse lado. Muitas acham que isso influi em alguma coisa. Eu não vejo diferença. Primeiro porque nenhum dos dois lados tem aderência se você não passa a base, então o segredo tá nela, tá bom? Então passou a base bem passadinha, não pode uma grudar na outra, tem que ser exatamente no quadradinho. E como aqui vai uma antes, seca, vem o desenho e eu finalizo com outra, então são camadas finas de base, tudo bem? Se você vai fazer na caixinha de leite, outra pergunta. Na caixinha de leite não é necessário passar uma camada de base antes. Então você pode cortar, faz os quadradinhos, deixa espaçado para a base não grudar um no outro. Eu vejo muito esse erro. Vocês riscam os quadradinhos muito pequenos e na hora de finalizar com a base, uma base gruda na outra. Na hora que a cliente for retirar, meninas, vai sair todos de uma vez. Então, geralmente façam 2 risquinhos, porque vai dar essa diferença, então a base vai ficar unicamente ali naquele espaço, tá bom? Vai mais uma dica aí pra vocês que treinam na caixinha de leite. Então, se você vai fazer o desenho na caixinha de leite, pinta direto, lá não tem problema, lá vai destacar normalmente. A diferença tá na base. Você fez o desenho normal, sem base, aí o desenho secou, você vai finalizar. Meninas, não passem camadas finas. Porque se você passar uma camada de... É que eu não tenho mais nenhuma cartelinha aqui de caixinha de leite. Mas aqui eu vou explicar pra você como que é que eu faço. Eu carreguei, ó, tá super carregado. Eu não tiro excesso, ó. Isso na caixinha de leite. Então eu vou vir e eu vou, ó... é uma camada assim, ó, generosa. Que você tem que passar pra poder... Ela vai afinar depois que secar, mas não vai ficar tão fina depois que ela estiver totalmente seca. Tá bom? Então, por quê? Tem que ser uma camada só, então não pode ser tão fininha, tá bom? Agora, aqui já na pasta L, então aí sim, eu já vou passar uma camada bem mais fina. Ó, então eu faço assim, ó. Eu carrego uma vez só, espalho e tiro todo o excesso, evito de deixar bolha, tá bom? Não grudei, não deixei passar nem pra cima, nem pra baixo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha a diferença que tá de uma para outra. Então, aqui eu fiz o exemplo da caixinha de leite, então já tá bem mais carregada. Então, mas tem que ser assim, tá bom? Não vai ficar grosso, não vai ter problema de ficar aquele relevo, porque vai secar. Então, depois eu vejo se até dá tempo de mostrar a diferença. E aqui vai ficar bem fininha, mas aí você vai passar outra, então vai ficar jóia, tá bom? Aqui no meu vidrinho, vou já mudar de assunto que já deu muito tempo já, senão eu não consigo passar o vídeo. Essa base, meninas, é a base que eu uso pra encher, né, sempre o refil. Só que chega um tempo, meninas, que vocês enchem, a gente enche tanto, que essa própria, que aqui no fundinho começa a ficar meio seco, meio estranho. Então assim, uma vez por mês, se eu começo a observar que tem algumas bolinhas, essa aqui eu troquei recentemente, começa a criar algumas bolhas lá dentro. Então, se você está repondo todas as vezes, porque essa daqui é o vidrinho de refil, então é o que eu sempre vou enchendo. O que eu faço? Uma vez por mês eu descarto todo o conteúdo desse vidro e coloco a base nova. Uma vez por mês eu faço isso, e daí a minha base vai estar sempre ok, tá bom? Então, observe, se começar a criar algumas bolinhas, é hora de tirar toda a base que está aqui, esvazia o potinho, descarta a base e repõe com a base nova. Tudo bem? O adesivo, se você faz o adesivo, meninas, deixem sempre ele embalado. Nunca faça assim e deixe ele aí, a Deus dará. Não, ele vai secar, vai ficar estranho depois, você vai ter problema. Tá bom? Então, acabou de fazer o adesivo, ele secou, embala. Eu uso a embalagem de zip. Tá bom?
essa daqui, ó. Então ela é zipada, ó. Então fica vedado o adesivo, então é muito bom, tá bom? Super recomendo. E eu vendo ela se você não encontrar aí na sua cidade. Um outro cuidado que eu também observo muito em quem tá aprendendo, meninas, é como pegar a cartela, e isso se refere à base também. Vamos supor, essa cartela tá toda preenchida com base, tá feito o adesivo, beleza. Eu vejo muito isso, ó. Pegar o adesivo assim, tá vendo, ó? Essas partinhas aqui, ó, vão destacar, tá bom? Então tenham esse cuidado na hora. Eu queria cortar os dedos das minhas clientes quando eu fazia adesivo, elas iam escolher aqui. Quando pegava assim, ó, não pode, meninas, isso é uma película fina, então tem que ter cuidado, delicadeza. Então eu venho sempre pelas beiradinhas, tá bom? Com cuidado, sempre seguro aqui, nunca, porque se o seu dedo grudar aqui, vai arrancar a película, justamente por isso que ela é tão fininha, tá bom? Então também observem isso, tenham esse cuidado. A base do Super Bond, menina, isso é um problema. Nossa, eu ensinei essa receita no DVD. Meninas, em nome de Jesus, eu nunca falei que a base com Super Bonder ela é para fazer adesivo. Não tem lógica, não tem sentido. Então, tenham cuidado, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo e vou começar de novo falando do Super Bonder, porque já deu meu tempo, tá bom, meninas? Já já eu volto para vir com outro tópico e a conclusão da base, tá bom? Só um minuto.